Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus, é muito bom estarmos aqui cultuando ao Senhor, né? Estar na presença de Deus e... Glória a Deus, cara, eu me senti hoje em Curitiba, na aba, só teve música da aba aqui hoje no louvor, né? Glória a Deus, eu amo as músicas da aba, são bênção demais, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Ontem o Aldinho mandou mensagem e pediu para ministrar hoje, né? Então, ontem à noite eu estava... Aliás, algumas semanas eu vejo assim... Que eu venho no culto, né? Principalmente alguns cultos que eu tô vindo. Eu vejo assim... Eu vejo tantas pessoas não vindo no culto... Uma frequência tão baixa, né? E eu sei que é o Senhor que cuida disso, mas assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto muita tristeza no coração quando eu não vejo fulano, ciclano. Cadê o irmão? Cadê aquele que vinha no culto? E ontem eu estava preparando a palavra, né? Principalmente o culto de ceia, né? Que é tão precioso participarmos do corpo do Senhor, do corpo, do sangue de Jesus, firmarmos a nossa aliança com Ele, e firmarmos a nossa comunhão uns com os outros, né? Sem reservas na presença de Deus. E é uma coisa que ontem eu estava preparando a palavra e me via muito esse pensamento. Falei, meu Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, né? Eu pergunto para você, qual é a sua expectativa quando você vem ao culto? Eu gosto muito daquele Salmo 122, versículo 1, que quando Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Salmo 122, 1. Eu fico pensando em Davi, como era a alegria dele quando ele se preparava para ir para a casa do Senhor, para ir para o templo, adorar ao Senhor. Tipo, a alegria, a satisfação, e Davi é uma pessoa que viveu na presença de Deus. Às vezes a gente acha que essa alegria é para aqueles que são novos na fé, que estão no primeiro amor, que estão começando. Mas e o tempo que Davi viveu na presença de Deus? Ele nunca perdeu essa alegria. Eu acho interessante que no Salmo 51, quando ele chega diante de Deus ali, né, reconhecendo o seu pecado, o seu erro, e ele diz uma palavra que me chama muito a atenção naquele Salmo, que ele fala assim, torna a me dar-me a alegria da tua salvação. É que na caminhada, às vezes, né, a gente dá umas pisadas de bola, a gente é falho, a gente é humano. Mas Davi, com todo o tempo que ele tinha essa alegria na presença de Deus, ele caiu, ele errou, ele falhou, e ele pediu para Deus, Deus, torna a dar-me essa alegria novamente. Eu creio que Davi estava falando, torna-me dar-me essa alegria de estar na tua presença, de estar na sua casa. E às vezes na nossa caminhada, a gente perde um pouco dessa alegria, não é mais a mesma motivação, não é a mesma... E a gente precisa voltar isso no nosso coração, a gente precisa ter essa alegria de estar na casa de Deus, de reconhecer o sacrifício que Ele fez por nós. Uma coisa eu sempre falo, pode ser a minha vida toda, não sei quantos anos eu vou viver, 70, 80, 90, 100, não sei, mas toda a minha vida, cara, não paga aquilo que Cristo fez por mim, aquilo que Jesus fez por mim na cruz. E quando eu penso, às vezes, eu vou no culto, eu vou na igreja, eu penso nisso, falei, Deus, olha como que eu tenho que ter essa alegria de estar na sua casa, porque a minha vida toda não é o suficiente para agradecer aquilo que o Senhor fez por mim, daquilo que o Senhor fez na cruz por mim, não tem preço. Amados, nós estávamos perdidos, né? A Bíblia fala que a dívida que era contra nós, ela foi paga lá na cruz, a gente tinha uma dívida, e vocês sabem, né? O que é dívida? O que você paga, e Cristo pagou por nós. Então hoje a minha pergunta, como é a nossa expectativa quando nós vamos para o culto? Adorar ao Senhor, adorar a Deus. A minha primeira é reconhecer o que Ele fez por mim. É reconhecer o que Jesus fez na cruz por mim. Primeira coisa que me traz a um culto é reconhecimento daquilo que Ele fez. E o que
O que realmente vocês acham que é um culto a Deus? Né? E aí hoje, sinceramente, irmãos, eu fui lá no Google para pesquisar a palavra culto. E eu achei muito interessante o que eu achei lá no Google. Achei muito interessante, mas aqui o que mais me chamou a atenção, que do latim, cultus, a um culto é cultivado. Eu achei interessante essa de latim. Daí tem outros adjetivos, instrução, paixão extrema por alguém ou por algo, né? Que com certeza é Jesus. Tem várias coisas aqui que eu achei muito interessante. Conjunto de atitudes e ritos pelos quais se adora uma divindade. Nós adoramos a Deus. Então tudo isso é culto, homenagem de caráter religioso ao que se considera divino ou sagrado, a Deus. E o que mais me chamou é culto do derivado de cultivado. Então, quando a gente vem no culto, a gente vem cultivar a Deus. Buscar nele o que a gente quer adorar a ele, buscar a sua presença, buscar a sua divindade, buscar tudo dele para nós. E uma das coisas que nós temos aprendido, que o culto que a gente faz aqui não é para as pessoas, mas é para Deus. O nosso culto é totalmente vertical, é para cima. Totalmente. Fiquei pensando aqui, horizontal ou vertical? Não, horizontal assim, né? Vertical é para cima. É totalmente vertical, é totalmente para Deus. Às vezes eu vejo algumas coisas lá no Facebook, culto não é para homens, é para Deus, você está para agradar a Deus. E isso é uma realidade na nossa vida. O nosso culto é para Deus. Eu queria ler, deixa eu falar o título da mensagem aqui, é Provisão Celestial do Corpo de Cristo. É a minha palavra de hoje. Eu queria ler com vocês em Romanos, no capítulo 12, que o apóstolo Paulo fala um pouco do culto e do corpo de Cristo. Diz assim: rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Até o versículo 5. Então, assim, o primeiro tópico ali, né? A importância de um culto. O apóstolo Paulo, eu acho interessante que ele fala assim: rogo-vos, eu peço, irmãos, eu peço que apresente pela compaixão de Deus, ele coloca mais fundo ainda, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que é o vosso culto racional. Então diga para o seu irmão: nosso culto não é emocional, é racional. É racional. Nosso culto é racional. A gente faz um culto para Deus, sabendo quem Ele é. O que é Deus para você. O que é o Senhor para você. Então o nosso culto não é emocional. Às vezes as pessoas vêm para o culto: eu quero sentir um arrepio, eu quero... Se eu não sentir nada no culto, não é culto. Hã? Se eu não sentir nada, para mim não é culto. Se eu não chorar, não é culto. Se eu não cair no chão, não é culto. Se eu não babar, não é culto. E às vezes as pessoas vivem disso, sabia? Tem gente que vive de experiência. Se eu não rodar no manto aqui, para mim não é culto. Isso é emocional. Paulo pede para nós apresentarmos um culto racional. A gente tem que saber. Nós não estamos, eu não estou aqui criticando quanto as pessoas caem no chão, quanto as pessoas choram. Glória a Deus, o Espírito Santo toca da forma e da maneira que Ele quer, né? O Espírito Santo que faz a obra. Mas primeiramente a gente tem que entender com razão para quem estamos cultuando e para quem estamos oferecendo a nossa vida em sacrifício vivo e santo, que é o nosso culto racional. Então nós temos que
entender para que a gente está adorando a Deus. A gente entendendo isso, já está mais que meio caminho andado, né? E aí nós começamos a criar no nosso coração uma expectativa daquilo que Deus vai fazer no culto, daquilo que Deus vai se mover no culto. O culto é para Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas pessoas querem trabalhar na igreja, seja qualquer função, como se fizessem para agradar alguém, pois essa motivação é muito errada. Tudo que fazemos na casa de Deus tem que ser direcionado para Deus. O nosso culto, num todo, é para Deus. Então a gente não vem para agradar as pessoas. Independente da função que você faz na igreja, se você trabalha na recepção, no louvor, ou na dança, qualquer função, é para Deus. A gente não faz para agradar aos homens. A gente faz para agradar a Deus. Essa tem que ser a nossa motivação, dia de culto após culto. É para Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós operamos dentro da igreja é para Deus. E muitas vezes Deus age com tanta liberdade nos nossos corações, quando a gente entende que é para Deus. Deus tem liberdade porque Ele está entendendo que é para Ele, que o nosso coração está voltado para Ele. Você quer ver o agir de Deus na sua vida? Deixa Deus entender que o seu coração, a sua motivação é para o Senhor. Muitas vezes Deus não consegue se manifestar no nosso meio porque a gente está fazendo para agradar homens, para agradar as pessoas, o nosso líder, o grupo familiar, o nosso pastor. E muitas vezes Deus, Ele fica ali, tá, e eu, como é que fico? O culto é para quem? Né? E essa motivação a gente precisa mudar no nosso coração. E é um momento mais precioso, é o nosso momento de relacionamento com Deus no coletivo. Né? Nós temos que ter o nosso relacionamento com Deus no nosso íntimo, mas o culto é o relacionamento com Deus no coletivo, é onde Deus fala, onde Deus traz cura, aonde Deus traz restauração, aonde Deus se move. Eu sempre coloco nas minhas orações: Deus, eu quero cultos cheios da sua presença, cheios do seu mover, cheios da sua glória. Eu vou contar uma experiência que eu vivi, o pastor Saulo lembra, a pastora Cris, quando eu comecei em 2003 na comunhão cristã em Blumenau, na época do pastor Daniel. Eu estava vindo de uma igreja totalmente assim, era uma igreja forma, era louvor, palavra, e no finalzinho lá fazia dízimo de oferta e era aquilo, sabe? Sempre aquilo. Quando eu cheguei na comunhão cristã, gente, acho que foi o segundo, terceiro culto que eu fui, eu lembro que eu fiquei o tempo, teve o louvor, era o louvor uma bênção, glória a Deus, o louvor uma bênção. Daí teve a abertura, teve o dízimo, depois o Alexandre começou a tocar o violão, e aquele pessoal começou a ir pra frente, começaram a dançar, e começou a vir uma presença de Deus. Gente, era gente rolando na frente, gente chorando, gente, pensa que uma loucura, eu fiquei ali olhando, eu fiquei com medo, aquele dia eu fiquei assustado. Falei, meu Deus, onde eu vim parar? E começaram a tocar o chofar, e aquele povo chorando. Eu vi o Daniel levantar, ele levantou a calça assim, né, ficou só com as canelinhas de fora. E aí eu vi a Clarice, a esposa dele, pulando e dançando. Eu falei, meu Jesus, aonde eu vim parar? Senhor, esse povo é louco. E eu fiquei o tempo todo no culto assim, gente, é a palavra, o cara não vai pregar. E aquele negócio rolando, né? Mas o cara não vai pregar. Gente, já é 9 horas da noite, o cara não pegou a Bíblia ainda. Olha como eu estava preso. Como eu estava preso numa religiosidade. Eu falei, o cara não vai pregar. E Deus se movendo. E aí deu quase 10h30 e o Daniel não pregou. E aí o povo chorando. Aquele mover, assim, aquela presença. Eu fiquei tão... Naquela época eu fiquei tão, tipo, assustado. Eu vi os irmãos dando cambalhota na frente, virando, chorando. Teve irmão que foi embora carregado pra casa. Era uma presença, era um negócio... Gente, pra religioso aquilo era um escândalo. O pastor Saulo lembra disso.
E aí eu lembro que daí o Daniel, o púlpito na frente era era escadinha assim, era todo, né? Todo. Aí o Daniel sentou. Irmãos, alguém viu alguma coisa? Alguém tem uma palavra? Alguém teve uma visão, alguma coisa? Eu falei, meu Deus. Eu falei, esse homem é doido mesmo. Aí teve um irmão que falou, eu vi um anjo. Eu vi uma escada subindo, descendo o anjo. Eu falei, ou a gente foi pro céu, ou esse povo foi pro céu, ou o céu desceu, ou se encontramos no meio ali, porque foi uma glória. E eu particularmente, naquela noite, eu não consegui sentir nada, eu não tive nenhuma experiência, só fiquei assustado com tudo que estava vendo. Mas eu falei assim, Deus, eu quero isso na minha vida. Eu quero essa liberdade na minha vida. Então assim, eram cultos que daí eu comecei a entender o que realmente é um culto. Claro que tem toda a sua liturgia, né? Tem a palavra, tem um louvor, né? Mas quando Deus se manifesta, quando Deus vem, amados, deixa Ele fazer. Deixa o Espírito Santo mover. E a gente tem saudade de uns cultos assim, né? Fala a verdade. Só que depende do nosso coração, de como nós viemos para o culto. E às vezes na caminhada a gente se acostuma tanto, a gente traz uma rotina, sabe? Falta, sabe? Uma busca. Deus, eu quero algo diferente, eu quero algo novo na minha vida, eu quero experimentar mais de Deus. E eu lembro que naquela época de 2003, 2004, a gente estava vivendo, eu estou falando não só de comunhão cristã, mas a igreja toda em si estava vivendo um tempo precioso. Eu lembro dos moveres que Deus estava fazendo em Londrina, no Canadá, nos Estados Unidos, e aquilo vinha para nós como onda, sabe? Como eu estava na época vivendo um tempo precioso. Era o tempo que o Cláudio Freitas lá da Argentina vinha, trazia aquela manifestação. Que mover! E por que Deus não... Por que hoje a gente não está vivendo isso? Esses dias eu vi um vídeo da Nívia Soares em Belo Horizonte, ela clamando por esse movimento, sabe? Lá em Belo Horizonte também, na época, né, com o James Brono ali arrebentando naquela época, a gente precisa voltar a esse movimento, a igreja precisa voltar a esse coração, essa entrega. E hoje a gente não vê muita entrega, a gente vê as pessoas, sabe? Como que eu posso dizer? Mecanicamente fazendo coisas pra Deus. Cara, Deus é muito mais que um louvor, que uma palavra. Deus tem muito mais. Eu me lembro que eu tava uma coisa que eu nunca me esqueço, eu tava numa conferência em São Paulo com Matt Reedman, que é um monte de música, a gente canta um monte de música dele, gravado que é versão em português, mas ele falou assim que nós, às vezes Deus, para experimentar de Deus, para provar de Deus, para ter uma experiência com Deus, cara, Deus ele é um... Já pensou num oceano? Um oceano, se olha assim, não tem fim. Ele é imenso, um oceano, ele é profundo, ele é... Pensa no oceano. Tem lugares que nem o homem chegou ainda naquela profundidade do oceano. Ele falou assim é Deus. Quando você quer descobrir Deus é como um oceano. Você pode ir fundo mais fundo. Mas não pode fazer coisas assim. Nós, adoradores, ainda vivemos como se estivesse dentro de um aquário. A gente vive preso. A gente não consegue desfrutar do oceano. A gente vive preso num aquário. Preso nas nossas limitações. E sabendo que Deus ele é um oceano profundo. A gente pode ir mais fundo em Deus. A gente pode mergulhar mais fundo. Então, querido, troque as suas expectativas quando você vem para o culto. E outra coisa, olha, não estava no script, mas os cultos que eu tive mais experiência com Deus aqui em Balneário Camboriú, os cultos que eu mais experimentei de Deus foi os cultos de quinta-feira. Sério, cultos com 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Eu já tive muitas experiências com Deus. Às vezes a gente pensa que um culto é aquele culto cheio, aquele culto que... Não, querido, Deus não é a quantidade, mas é corações rendidos e abertos para Ele. Essa é a diferença. Então quando você vem para o culto, independente da quantidade de pessoa, venha experimentar de Deus. Deus, eu quero a sua presença, eu quero a manifestação da sua presença, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor
Eu quero experimentar aquilo que Deus tem para minha vida. E eu quero te adorar, te buscar, te reverenciar, entender o que o Senhor é para mim, que eu sei que tem muito mais, sabe? Essa expectativa seja no nosso coração. Segundo tópico, ter fé é o foco principal de tudo que fazemos para Deus. Diga para o seu irmão, para adorar a Deus você precisa de fé. Gente, nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Porque nós temos fé. Nós cremos que Deus está neste lugar. Senão não compensaria nem nós sairmos de casa. Deus está aqui. E eu sei que enquanto eu estou falando, Deus está falando com você. Porque Deus está neste lugar. Esse é o foco. Né? Em Hebreus 11:6 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não tiver fé, sabendo. Então você veio com esse lugar, já é uma medida de fé, porque você sabe que Deus está nesse lugar. Você sabe que Deus, Ele se move nesse lugar. Ali, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensam aqueles que o buscam. Olha que maravilhoso isso, gente. Como diz a pastora Cris, meu Deus! Pois quem dele se aproxima precisa crer. Então se você veio essa noite aqui, você chegou perto dele. Você está próximo dele. E há uma recompensa para aqueles que os buscam, para aqueles que querem mais de Deus. Há uma recompensa. Então você não está aqui por acaso, porque Deus quer te dar algo nessa noite. Glória a Deus. Às vezes coisas que você nem sabe, Deus está te dando. Né? Às vezes coisas, um livramento. Às vezes Deus não mostra livramento, mas às vezes Deus está te livrando tanta coisa no seu dia a dia, no seu trabalho. Né? Recompensa daqueles que os buscam. Romanos 12, 2 ao 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. Então não tem como estar na igreja, não tem como servir a Deus se nós não tivermos fé. Nós precisamos entender que nós fazemos para Deus. É um Deus que a gente não toca, que a gente não vê, mas Ele está aqui. Essa é a nossa medida de fé. E nós sabemos que Ele está aqui. Tudo que fazemos para Deus, que é por intermédio da nossa fé em Cristo, realizarmos a sua obra. Sabe o que eu acho interessante? Que nos evangelhos, quando nós olhamos para os milagres de Jesus, sabe por que eu falo da recompensa? Quando a gente olha para os milagres de Jesus, eu anotei algumas coisas aqui, ó. Lucas 5:20. Coloca lá, Sara, Lucas 5:20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Então Jesus olha a sua fé. Lucas capítulo 7, versículo 50. Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, sua fé a salvou, vá em paz. Outro versículo, que é um exemplo de como Deus olha a nossa fé. 8:48. Lucas 8:48. Eu separei, mas tem mais exemplos aqui, mas são... Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Então você vê que as manifestações que Jesus fazia nas pessoas é porque as pessoas a buscavam em fé. E ele olhava para as pessoas: olha, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé vai em paz. Ele olhava a fé das pessoas. Às vezes nós não conseguimos receber de Deus milagres do Senhor porque falta fé. Às vezes nós viemos para a igreja por vir, porque eu tenho um encontro, porque eu tenho um compromisso na dança ou no louvor, eu tenho que cumprir a escala na recepção, e muitas vezes esquecemos que nós precisamos de fé.
fé. Eu estou aqui pela fé, porque eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está neste lugar. E essa é a medida de fé, essa é a medida da nossa fé. Nós precisamos ver milagres acontecendo, curas acontecendo, porque é através da fé. E é uma coisa interessante, Jesus olhava isso nas pessoas. Filha, sua fé te salvou. E tem uma coisa muito interessante que me fez lembrar agora. Os judeus nos chamavam a atenção tanto de Jesus quanto aos estrangeiros, quanto às pessoas mais improváveis. Você olha ali o centurião de Cafarnaum, que pediu para a filha dele para ser curado, né? O servo dele ser curado. Não era a filha de Jairo, né? O servo dele ser curado. O que o cara chegou e falou para Jesus? Se eu falo para os meus homens, para o meu servo, vá para aquele lugar, ele vai, porque eu sou autoridade. Se eu falo para ele ir para tal lugar, ele vai. E eu sei que se o Senhor declarar uma palavra de cura na vida do meu servo, ele vai ser curado. E Jesus ficou admirado com a fé daquele homem. A estrangeira lá, a mulher de Ciro Fenícia, que pediu para que fosse curada, e ela falou para Jesus, eu sei que aí Jesus falou, não, mas eu vim para os judeus, eu vim para Israel. Ela falou assim, mas os cachorrinhos comem as migalhas do chão. E Jesus olhou, que fé é essa? Era das pessoas mais improváveis. E não é diferente nesse mundo, às vezes as pessoas lá fora têm mais fé do que a gente aqui dentro. Não é interessante isso? E Deus se move pela nossa fé. Né? Então nós viemos ao culto, nós precisamos colocar fé naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está exercendo. E nós não podemos esquecer disso. Que a nossa fé, ela tem que sempre estar em ação. Sempre tem que estar em ação. Temos que estar inseridos no corpo de Cristo, sabendo o que realmente estamos fazendo aqui. Por isso que eu falo para vocês, o culto racional não é emocional. Um culto que é pela fé. Nós viemos aqui porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, num Deus que pode todas as coisas. E outra coisa, nós precisamos estar inseridos no corpo de Cristo. Nós precisamos entender o que somos aqui dentro. Romanos 12, 4, 5 diz assim, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Quando nós viemos para o culto, nós temos que entender que nós somos o corpo de Cristo. Cada um tem a sua função, cada um tem, né? Mesmo você que está na cadeira, uma vez eu achei interessante que eles falaram do Vini, né? Quem conhece o Vini, né? A função dele é chorar. Ele tem uma função na igreja, a função dele é chorar. Eu falei, até isso tem, né? Mas todos nós, você que está sentado aí, você é um adorador, você faz parte do corpo de Cristo. Independente se você não está fazendo nenhuma função na igreja, mas eu creio que logo você vai estar fazendo. Mas todos nós precisamos estar inseridos nesse corpo. Com o nosso coração fervendo para cultuarmos a Deus e a nossa fé em ação, precisamos entender a importância de estar dentro desse corpo. Jesus em seu ministério foi acompanhado de muitos milagres, mas ele nunca deixou de estar no templo inserido no corpo. Eu vou falar de novo, eu gosto de ver a guia turística Aline em Israel, né? E ela fala muito de Jesus no templo. E ela falou uma coisa muito interessante, que na época de Jesus, os sacerdotes, os escribas, eles eram muito comprados pelos romanos, né? Era um problema seríssimo ali dentro do templo. Tinha muita corrupção, né, dentro do templo, porque ele se vendia para os romanos, que na realidade os romanos era a potência mundial da época, né? E toda a Judéia ali, a região ali estava sendo dominada pelos romanos. Então eles se vendiam por troca de outras coisas. Mas por mais que existia toda essa situação dentro do templo do Senhor, Jesus sempre estava dentro do templo, porque ele amava a casa do Senhor. Ele amava estar dentro da igreja. Ele amava estar ali operando os milagres deles, dentro do templo.
Esse dia eu vi um filme, eu recomendo para vocês verem. Jesus, Evangelho de Jesus segundo João. Tá no YouTube esse filme, é um filme de quase 3 horas. Eu amei esse filme, eu amei. Foi o melhor filme de Jesus. Olha, eu já vi inúmeros filmes de Jesus. Uma vez eu e a Raquel, nós matamos Jesus umas 4, 5 vezes. Tanto filme que a gente viu de Jesus ali. Mas o melhor filme que eu vi foi esse, Jesus segundo o Evangelho de João. Porque os detalhes de Jesus fala muito desse Evangelho, ele fala muito de Jesus dentro do templo. Daquilo que ele agia dentro do templo. E é muito interessante esses detalhes. E como Jesus gostava de estar no templo. Jesus amava estar no templo. E isso tem que estar no nosso coração também. Esse lugar, gente, tem que ser amado por vocês. É a casa do Senhor. Essa casa foi Deus que deu para nós adorarmos a Ele. Ah, e tem uma coisa mais interessante. Aqui não tem corrupção. Olha que glória. Nós temos acesso livre à presença de Deus neste lugar. Amém? O seu corpo representado como igreja. Dele assim, nesse versículo, o apóstolo Paulo, que nós somos, ele diz, nós somos um corpo, temos muitos membros e os membros têm a mesma operação, assim nós somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então muitas pessoas, elas querem estar buscando a Jesus, querem estar adorando a Deus, mas não querem estar dentro do corpo, não querem vir no culto. Eu fico assim, gente, meu culto de ceia. Aí o irmãozinho, eu não fui porque eu fui comer pizza com meu pai. Eu não fui porque eu fui, sabe, troca por... Irmãos, eu sei que ninguém é obrigado a estar num culto. A igreja nunca obrigou ninguém, glória a Deus, né? Nada a gente faz aqui por obrigação, é por gratidão a Deus. Mas eu fico assim, um culto de ceia, um culto de participar do corpo e do sangue de Jesus, o cara troca por uma pizza. Puxa, eu não tô, gente, se alguém fez isso, eu não tô dando recado pra ninguém, pelo amor de Deus. Tá gravado, não tô dando recado pra ninguém. Alguém que tá me escutando na internet, eu não tô dando recado pra ninguém. Eu só tô dando exemplos. Agora, se você fez isso, né, irmão, então não é Deus que está falando. É uma parábola. Mas não é questão de só de pizza, mas a gente troca Deus por tantas outras coisas. E é uma vez por semana, é um domingo. O culto de ceia é uma vez por mês. E a gente troca. E eu falo, da mesma forma que você olha o teu Deus, é o que ele vai ser na tua vida. Se você acha que Deus vale trocar ele por, não vou falar de pizza, mas por outra coisa, por um encontro, por outra coisa, vai ser o tamanho do teu Deus. O meu Deus é grande, ele é enorme, eu não posso perder esse culto por nada, porque eu vou participar do corpo e do sangue dele. Ele é a minha vida, ele é a razão do meu viver, eu não posso perder esse momento. Eu tenho que estar entendendo o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que estar inserido no corpo de Cristo. Sabe? Quando a gente está dentro do corpo, nós somos a noiva de Cristo. A beleza da noiva é sermos tão diferentes um do outro, mas ao mesmo tempo nós sermos um em Cristo. Nós somos um em Cristo. Sabe a palavra comunhão? É nós termos algo em comum. E o que é algo em comum em nós? É nós adorarmos o mesmo Deus, o mesmo Jesus. É termos o mesmo pensamento de quem Ele é em nós, daquilo que Ele fez por nós. Nós temos algo em comum. Nós participamos de um corpo. Nós somos inseridos nele. E muitas vezes as pessoas não entendem que Cristo é a cabeça desse corpo. Não tem como, gente, amar a Deus, adorar a Jesus e não estar inserido no corpo, porque Ele é o cabeça. Não tem como você servir ao Senhor Jesus e não gostar de participar de um culto, não gostar de estar na igreja, não tem como.
Porque é corpo, você faz parte desse corpo. Você é corpo de Cristo, você é igreja. Não tem como andar separado disso, não tem como. Ah, eu vou ver na live, eu vou ver pela internet. Não, nós precisamos sentir calor humano, irmão, nós precisamos abraçar um ao outro. Mesmo que o outro não passe desodorante, mas depois chega em casa e toma um banho. Mas você precisa, sabe, abraçar, dizer, irmão, eu te amo. Nós somos o corpo e é importante saber que nós precisamos experimentar. Qual é a palavra desse ano mesmo? Provisão celestial. E nós, como corpo de Cristo, nós precisamos experimentar dessa provisão celestial. E a importância de nós estarmos inseridos nesse corpo. Queridos, é precioso demais. Como eu falei no começo, se alegre. Como Davi se alegrava de estar na presença de Deus. Não faz de um culto um peso na tua vida. Ah, eu vou um culto, eu tenho que ir, porque meu marido quer ir, ou minha esposa quer ir, eu tenho que ir. Não faz isso um peso. Faz isso com uma alegria, de rever os irmãos, de estar na presença de Deus, de criar expectativa no teu coração de que sempre Deus terá algo novo para nossas vidas, sempre Deus tem uma palavra para nossas vidas. A importância de nós estarmos no culto é onde nós somos curados. A palavra, ela nos cura, ela nos restaura. Sem palavra nenhuma, sabe, que restaura, que palavra poderosa. Nós precisamos entender, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos compartilhar da palavra de Deus. É alimento que traz cura para as nossas almas, traz cura, traz restauração. Muitas vezes a igreja, sabe? A igreja ela precisa estar junto dentro de você. Ela precisa, sabe? Como a palavra de nós, cada um de nós somos igreja individualmente. Nós para sermos igreja, nós também precisamos estar juntos. Para termos essa comunhão de nos tornarmos um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Real na nossa vida, na minha e na sua vida. Querida, a igreja tem falhas, tá? A igreja não é perfeita. Às vezes o diabo vem, mas a igreja. Queridos, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. É lugar de pessoas falhas. Líderes falham, todo mundo falha. Porque nós somos humanos. Nós erramos. Mas a gente precisa entender que ao mesmo tempo que um irmão às vezes pisa na bola com você, nós precisamos entender que nós precisamos perdoar o nosso irmão. E que você também tem falha. E que você também erra. E que você também tem erros. E o milagre da comunhão cristã, o milagre de nós termos essa comunhão, é que nós somos pessoas tão diferentes, mas nós amamos uns aos outros. Amém? Amém? Nós amamos uns aos outros. Sabe? Nós perdoamos, nós saramos, nós curamos, nós restauramos. E coisas da minha vida que ainda precisa ser tratada, Deus vem e trata na nossa vida. E assim nós vamos crescendo e a obra de Deus vai crescendo. As pessoas vão se achegando, também vão ser curadas, vão ser restauradas. E assim nós vamos crescendo como corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus, você recebe essa palavra? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por essa igreja que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado pelos pastores, pelos líderes, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre, Deus, esteve conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós somos a igreja linda do Senhor, Jesus. Obrigado pela vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos um corpo, Senhor Jesus. Aonde o Senhor é o cabeça, Senhor Jesus. E nós somos os membros, Senhor Jesus. Senhor, é algo tão orgânico, Senhor. É algo tão funcional, Senhor. A tua igreja, Senhor. E obrigado, Pai, porque o projeto igreja, Senhor, é aquilo que nunca vai se perder, Pai.
porque o Senhor vai vir buscar uma noiva linda, uma igreja preciosa, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. E obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos fala a cada dia, Senhor. Pai, torna-nos dar a alegria da tua salvação, Pai. Se alguém aqui desanimado, Senhor, com a tua igreja, se alguém, Senhor Jesus, Pai, que perdeu, Senhor, a essência de estar na tua casa, a alegria de estar na tua casa, que o Senhor devolva, Pai. Que o teu Espírito Santo mova-se na vida dos meus irmãos, Senhor, e que haja alegria de estar na tua casa, que haja alegria de estar na tua presença, que haja expectativa, Senhor Jesus, cada culto, Pai, porque eu creio, Senhor, que o Senhor fará grandes coisas, Pai. Eu creio, Senhor, que tudo que nós já experimentamos, Deus, foi bom, foi precioso, mas o Senhor tem muito mais, Deus. O Senhor tem muito mais para nossas vidas, Pai. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor fará muito, Senhor Jesus, na vida de cada um, Senhor. Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, conosco, Pai, em todos os momentos, Senhor Jesus. E que nós podemos sempre contar com o Senhor nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém.